Bom dia. Gálatas 1. Livro de Gálatas, capítulo 1. É a carta de Paulo aos povos da Galácia, a igreja da Galácia. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo começa esta carta, primeiro se identificando, dizendo quem ele é. Paulo ele é um apóstolo do Senhor, mas não é um apóstolo porque algum homem o ungiu apóstolo. Ele não é um apóstolo porque alguma denominação o levantou como apóstolo, ou algum ministério, alguma igreja. Não, ele é apóstolo, como ele mesmo diz, da parte de Deus. Ele foi chamado por Jesus Cristo. A convocação dele foi direta, sem intermediário. Nós vemos quando ele estava a caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus apareceu para ele e o convocou. Ele ainda era um fariseu quando o Senhor o convocou. Então é direto. Então ele está dizendo, eu não sou um apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas sim através de Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele não fez nenhum curso de teologia. Jesus o chamou, convocou. Quando ele foi chamado ali, Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, onde ele estava ainda até para prender os irmãos, lá mesmo. Ele começou a pregar. Onde ele foi para perseguir, ele teve que sair de Damasco já perseguido. Foi porque ele começou a pregar nos templos, apresentando o evangelho. Aí eles quiseram até pegá-lo, prenderam, os irmãos tiveram que dar a fuga para ele, passaram por ele, colocar uma espécie de um balaio por cima ali do muro da cidade. Então é isso que nós aprendemos, porque hoje em dia os pastores fazem cursos de teologia, aprendem muita coisa, mas do homem, não de Deus. Por isso nós vemos hoje um evangelho enfraquecido, ou seja, uma série de outros evangelhos que não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque tem muita gente que estão se fazendo pastores, se fazendo pregadores. Eles não têm chamado, ou seja, não foi o Senhor que os chamou. E por esse motivo que eles aprendem nas faculdades, nos cursos, é coisa do homem. E não é o evangelho. Por isso eles ensinam, eles aprendem como agradar as pessoas, como encher templo, como atrair a atenção das pessoas, como pedir oferta, como pedir dízimo, enfim, uma série de coisas, e não se preocupam em ensinar sobre arrependimento, sobre salvação, sobre conversão, sobre santificação, enfim. Então, infelizmente, nós vivemos uma época, uma geração que poucos são chamados, mas muitos se fazem pastores. E muitas vezes você fica observando a pregação deles, você vê que são pregação essencialmente emotiva, é emoção, e não pregam a verdade, não ensinam a verdade. Muitos deles não têm nem conhecimento pleno da Bíblia. Fala alguma coisa, quando você chama isso para mostrar, mas está errado, não está na Bíblia. Aí você vai mostrar e fala, não tinha visto. Como não tinha visto?
Se nós somos pastor, nós temos a obrigação de conhecer a Bíblia. Porque o que nós fazemos é isso. Ela é a carta magna do reino. Então nós temos que ter condições de falar dela com conhecimento. Então Paulo aqui está dizendo, falou, olha, aposta na parte do homem, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Ele e todos os irmãos que estão na companhia dele estão dando essa carta às igrejas da Galácia. Pelo cumprimento a todos vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desse atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Foi por vontade de Jesus Cristo, aquele Jesus que se entregou voluntariamente, ou seja, ele sabia tudo que ia acontecer, ele foi até o final. Jesus não fugiu, ao contrário, ele se entregou ao sofrimento, à dor e no final à morte por nós, para nos tirar do pecado, das trevas, para nos dar condições de termos vida e abundância, termos condições de ser salvo. Esse Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele que chamou Paulo. Falou, olha, eu não quero que você vá pregar o Evangelho. E também quando nós vemos lá no chamado de Paulo, nós vamos observar que Jesus não falou com ele, olha, eu quero que você vá pregar, você vai ter tudo, eu vou lhe dar conforto, luxo, nada disso. Ao contrário, falou, mostrar como é bom sofrer pelo meu nome. Paulo não foi também chamado enganado, não. Ele sabia que iria sofrer pelo nome de Jesus. E nós vemos na Bíblia, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, acho que não teve nenhum outro apóstolo que sofreu mais do que Paulo. O que Paulo, as surras que ele levou, as prisões, os apedrejamentos, as traições, como ele mesmo fala lá em Gálatas. Gálatas não, ele fala sobre isso, né, que ele passou, os sofrimentos dele, lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, ele fala desses sofrimentos dele. E ele sofreu e muito. É exatamente isso. Ele fala que em 2 Coríntios 11, no versículo 23, a partir do versículo 23, ele diz, são servos de Cristo, eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigo em rios, perigo entre assaltantes, perigo entre os meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que eu tenho para com todas as igrejas. Então, Paulo, ele sofreu, eu digo da seguinte forma, além fora Jesus Cristo, né? E sofreu extremo, eu acho que dos apóstolos, o que mais sofreu foi Paulo. Ele sabia disso, ele foi até o final, ele nunca deixou de pregar o evangelho, ele preso, todas as vezes que ele estava preso, ele estava pregando o evangelho.
Eu digo pregando o evangelho. É o que nós temos, que nós vemos aqui, que é a Bíblia. Não essas coisas que hoje eles falam, sou pregador do evangelho. Mas você vê, eles estão pregando uma mentirada, um engano, um evangelho light, adocicado, outros evangelhos, como é o evangelho de Jesus Cristo. Estão pregando para agradar pessoas, ou então com o intuito de enriquecer ministério, enriquecer dominações, ou se auto-enriquecer, que na verdade é o que todos buscam. Mas Paulo não. Ele era um apóstolo chamado por Jesus Cristo. Versículo 6. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. O que acontece? Ele está falando para muitas pessoas, as pessoas vieram a Cristo, converteram, ouviram o evangelho a primeira vez, pregaram, abandonaram a religião e se converteram. Mas só que também naquela época começou a surgir os falsos pregadores, como hoje lota os templos, aí, principalmente os templos grandes, enormes, pregadores de prosperidade, pregadores que dizem que é só vitória, pregadores que ficam de bênção, de uma série de outras coisas. Então, o que acontece? Pregadores que não pregam, não condenam o pecado, né? Que não chamam o povo ao arrependimento. Então, o que ocorre? Então, as pessoas começaram, que foram um dia buscar o evangelho, foram buscar Cristo, acabaram se desviando dentro do próprio tempo, começaram a se afastar e ir para esses outros pregadores dessas facilidades. Então, é o que o Paulo está falando, estou chocado que vocês estejam desviando tão depressa do evangelho verdadeiro para outra coisa, que esses outros estão pregando aí para vocês. Da mesma forma, tem muita gente que tem vindo, não, eu vou procurar uma igreja evangélica, eu vou procurar Deus, estão procurando a verdade. Aí se depara com os enganadores, com os estelionatários de plantão, tá? Esses mentirosos que estão pregando outra coisa que não é o evangelho de Jesus Cristo. Com promessas enganosas. A pessoa está buscando Cristo, mas chega num lugar que o pregador está dizendo, não, é só vitória, só vitória, só vitória, vem buscar sua bênção, recebe a sua bênção, Deus vai te enriquecer, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, não, Deus te entende, Deus te compreende, Deus quer ver feliz. Então as pessoas se desviam. Vai para esses outros evangelhos que não é o evangelho de Jesus Cristo. Acabam sendo corrompidos, porque a função desses pregadores pregar facilidade, pregar emoções, deixar essas pessoas animadas, alegres, para ponto de estar metendo a mão no bolso, ofertando cada vez mais, para estar se fidelizando ali no tempo das denominações dele. Porque a preocupação deles é arrecadar. Então eu fico achando interessante, tem alguns pregadores que acham que eles são alguma coisa, quando dizem, não, eu tenho não sei quantos mil membros, a minha igreja tem não sei quantos mil membros, não é importante, tem que saber quantas pessoas realmente salvas tem no meio deles, que nem mesmo eles são. Muitos estão enganados, não, mas a igreja é boa, tem não sei quantas pessoas, tem não sei quantos templos. Isso não é importante. O que é importante é saber se o evangelho está sendo pregado. Tem muita gente se desviando. Tem pessoas que saem da macumba, do espiritismo, saem do catolicismo, saem de tantas igrejas e estão indo para a igreja e estão ficando pior do que antes. Porque estão aprendendo coisas erradas. Pregadores errados ainda estão sendo extorquidos ainda. É isso que já começou a acontecer. Naquela época, Paulo está falando, Paulo falou mesmo, eu estou chocado que vocês saem tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. O evangelho com E minúsculo. Nós temos que saber que evangelho nós estamos seguindo. Hoje tem muita gente se desviaram, estão em igreja, com pessoas que vêm falar comigo. Não, lá na igreja, lá o pastor aceita segundo casamento, aceita recasamento. Que porcaria de igreja é essa? Não, o pastor lá, ele
ele concorda, ele falou que a gente tem que orar, que Deus abençoa, tira o pecado. O pecado, primeiro, nós temos que abandonar. Se eu estou no vício, se eu sou viciado em drogas, se eu sou viciado em cigarro, se eu sou viciado em bebida, se eu sou viciado em pornografia, se eu sou viciado em qualquer coisa, eu tenho que tirar o pecado. Eu tenho que abandonar o pecado. E tem essas pregações em trás, não vai orando que Deus vai tirar, é mentira. Jesus disse, deixa o pecado, abandone o pecado, largue o pecado. Ele não disse, eu vou estar tirando o pecado de vocês, não. Mas as igrejas estão pregando uma outra coisa, que é agradar as pessoas. Permitem tudo, concordam tudo. Ah, não, Deus não quer que ninguém seja infeliz. Aonde que a palavra de Deus tem essa correção? Ah, não, Deus quer que todo mundo seja feliz. Aonde que está isso? Deus quer que você o ame. Deus quer que você pratique a palavra dele. Deus quer que você viva o evangelho dele. Nós temos que ser seguidores de Jesus Cristo. O problema é que o evangelho verdadeiro dói, machuca, rasga, e as pessoas não querem. As pessoas querem facilidade. Então, quando vê a seriedade do evangelho, prefere se debandar para esses outros evangelhos que são pregados. Existem esses pregadores, porque existem as pessoas também que querem isso. Como eu disse aqui, que na verdade não é o evangelho que acontece, e que algumas pessoas os estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Versículo 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Ou seja, Paulo está falando, escuta, se alguma pessoa vim pregar para vocês um outro evangelho diferente que nós estamos pregando, ou até mesmo nós mesmos, amanhã depois, mudarmos a nossa pregação e estarmos pregando o evangelho de facilidade, nós seremos malditos. Conclusão, hoje tem uma grande quantidade de malditos. Esses pregadores são malditos, ou seja, tem a maldição sobre a vida deles, porque não estão pregando o evangelho de Jesus Cristo. Estão pregando um outro evangelho. Amanhã depois, se eu mudar, se eu começar a pregar outro tipo de evangelho, eu passo a ser um maldito de Deus. Então é isso que nós temos que entender, aonde nós estamos indo, que evangelho nós estamos ouvindo, aprendendo, vivendo. A igreja que nós vamos, a congregação, ela está de acordo com a palavra de Deus? Igrejas aí cheias de pregadora, pastora tal, e as pessoas achando, sendo que é contrário à palavra de Deus? Então, todas as pessoas, se eu estou recebendo alguma coisa de alguém que é maldito de Deus, então também eu recebo maldição. Temos que abrir os nossos olhos sobre isso. Versículo 9. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Qualquer pessoa. Ah, pastor, o homem é um homem de Deus. Quantas vezes eu já ouvi isso? As pessoas vêm falar comigo e falam, olha, não, mas lá ele é um homem de Deus. Eu conheço, eu vejo ele fazendo, mas não tem esse ensinamento errado na igreja? Tem, então ele é um maldito. Ah, mas ele as pessoas estão preocupadas com a aparência. Temos que mudar isso. É um conceito errado. Ah, não é aparência. Eu tenho medo já de quando alguém vem com uma vozinha mansa, suave, tranquila. Ah, não, é o amor de Deus, e vai concordando com tudo. Eu tenho medo. Eu já tive experiência com pessoas que se diziam pastoras, que tinham essa conversa de amor de Deus e fazendo tudo errado, concordando com o pecado, aceitando o pecado. São malditos de Deus. São malditos de Deus. Essa aqui é a questão. Por isso, vamos olhar o evangelho. Paulo fala bem claro, mesmo se um anjo
aparecer na sua presença, falar alguma coisa para é contrário ao evangelho, repreende em nome de Jesus. O diabo engana. O diabo se disfarça até como fosse um anjo de luz. Então, para enganar, então os anticristos estão toda parte. E nós vemos anticristo exatamente no altar. Ele não tem medo de falar o nome do Senhor, não. O diabo não tem medo de Deus, não. Prova tal que tudo para ele fazer, ele tem contato com Deus. Deus autoriza ou não. Nós vimos lá em Jó. Então, temos que compreender uma coisa. Nós não podemos fugir do Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos procurar facilidades. Não, porque fulano falou isso. O que ele falou, o que ele viu, está de acordo com a palavra de Deus? Ali a congregação dele, a igreja, está de acordo? Não, isso não está. Não se envolva. Como ele disse, é amaldiçoado. Versículo 10. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se eu tivesse preocupação, não vou pegar um evangelhozinho para agradar as pessoas, para as pessoas ficarem bem, gostarem de mim, ofertarem mais, eu não seria servo de Deus. Ou seja, todos esses que pregam por aí, coisinhas boas, fáceis, para agradar o povo, para encher templo, fazendo shows, fazendo tudo, para agradar as pessoas, não são servos de Deus. Ao fato de falar o nome de Deus, fazer isso, aquilo, não quer dizer nada, não são servos de Deus, a palavra nos mostra isso. Servo é aquele que serve ao Senhor, que vive de acordo com a palavra de Deus, pratica, discípulo, vive o Evangelho de Jesus Cristo. Agora você vai em templos aí hoje, que tem templos que eu conheço, alguns templos, algumas igrejas, né, congregações, que são tipo um shopping. Tem loja de conveniência, tem loja de comprar lembranças, tem livrarias, tem cafeteria, tem restaurante e tem mais uma série de outras coisas. Além de, durante o culto ali, aparecer sempre vendendo coisa, livros, CDs, DVDs, sendo que Jesus deixou bem claro que não pode ter nenhum tipo de comércio dentro do templo. As pessoas pregando tudo errado, as pessoas vivem numa pedição de dinheiro o tempo todo, de oferta para lá, oferta para cá, concordando com mulheres no altar pregando. E que evangelho é esse? Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Mas se eu não fizer assim, as pessoas abandonam, vão diminuir. E daí que diminua? Nós não podemos estar preocupados, todo mundo sabe, não tem preocupação de agradar quem quer que seja. A minha preocupação é agradar a Cristo, é apresentar o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo. É esse evangelho que eu apresento, é esse evangelho que eu tenho que pregar, é esse evangelho que eu tenho que ensinar, é esse evangelho que eu tenho que viver. Pessoas gostando ou não, aceitando ou não, é o que nós temos que fazer. E isso não sou só eu, todos deveriam fazer isso. Pastor, não pode fazer isso porque as pessoas não vão gostar. Se que não gostar, não pode fazer nada. Mas esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 11. Caros irmãos, quero que saibais que o Evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Não é de origem humana, o Evangelho que nós pregamos aqui não é esse enlatado, essas porcarias que você aprende aí em curso de teologia, que homens ensinam, não. O evangelho que nós pregamos, que eu procuro pregar, isso aqui é de Jesus Cristo. É o que ele nos fala, o que ele nos mostra, o que ele exige que cada um de nós viva. Não é humano, não é pessoas que vêm nos ensinar, não, que ensinou que tem que ser assim, teu curso tal, igreja. Não, é Jesus. Nós pregamos Jesus, nós falamos de Jesus, porque é Ele que nos capacita, nos ensina. E nós temos que falar dele. Permitimos ser guiados pelo Espírito dele.
Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouviste como foi o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. Não recebi nada dos homens, não. Eu vivia no judaísmo, era um fariseu, era um perseguidor da igreja. Quando o Estevão morreu, apedrejado, Paulo estava ali, Paulo concordou com a morte, ele guardou as capas para todo mundo. Então ele não foi. Quando Jesus chamou, como já falei antes, não, agora eu tenho que ir para um curso, participar de um curso de teologia, eu tenho que esperar. Hoje é uma mentirada onde o evangelho é totalmente distorcido. Hoje até para batizar, não, tem que fazer curso de batismo. Não é isso que o evangelho diz. A pessoa aceitou Jesus, quer ser batizada? Muito bem, vai batizado ali e acabou. O curso para batismo. Então, eu vi um pastor falando um tempo atrás, não, que tem que ter, os pastores têm que frequentar curso de teologia, só que não pode nem ser curso técnico, tem que passar em faculdade, isso, aquilo. Pastor falando de uma grande denominação aí. E ele prega contrário à Bíblia. Ele vive contrário à Bíblia. Que teologia é esta? Teologia não interessa para nós não queremos saber dessa teologia. Nós queremos saber do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que receber dele a capacitação. E quando todos nós, procuramos meditar no Evangelho, buscar e nos entregamos mesmo, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos revela tudo. Mas eu era isso, eu também era. Não importa o nosso passado. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos, nos convertemos ao Senhor, Ele muda tudo. Que Ele tem Cristo, nova criatura é. Versículo 14. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação a tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho a mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Quando ele era fariseu no judaísmo, ele superava os outros, ele era ótimo, ele era um grande perseguidor, ele era um religioso legítimo. Até o dia que Jesus o chamou. Mas por que ele está dizendo? Porque já do ventre da mãe dele já era. Deus já tinha falado, ele vai ser um pregador. Aí no momento Jesus apareceu e chamou, falou, agora. E nós vamos ver que nem ele não voltou. Lá em Damasco, quando estava lá, ele não voltou ele não foi a Jerusalém, não vou lá aprender com os apóstolos, com Pedro, com Tiago, com João, não. Jesus chamou ali mesmo e ele começou a pregar o evangelho. Ele recebeu o chamado e partiu e foi pregar o evangelho de Jesus Cristo. Revelar o seu Filho entre os não-judeus, partiu imediatamente e não pedia orientação a pessoa alguma. Ele não pediu orientação a nenhuma pessoa. Ele não pediu orientação para ninguém. Não, tem que pedir. Como é que eu vou fazer? Como é que eu prego? Como é que é o evangelho? Como é que não é? Não. Jesus o capacitou. Jesus o capacitou. E foi um dos maiores pregadores. É ainda, porque as palavras dele não estão pregando até hoje. Ele foi guiado pelo Espírito Santo mesmo. É o maior pregador do Novo Testamento. Nenhum outro apóstolo pregou tanto, viajou tanto, escreveu tanto quanto ele. Nenhum.
Não tem Pedro. Por que os escritos de Pedro não conhecemos lá as cartas dele? A primeira, segunda e terceira de Pedro. João também, da cartinha pequena. Agora dele nós conhecemos que o próprio livro de Gálatas, Efésios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, e tudo. Atos fala praticamente o tempo todo dele. Aí o Atos foi escrito por Lucas, mas falando exatamente a respeito dele o tempo todo. Foi o maior pregador. Foi até a vida, até na prisão, até na hora da morte, ele preso lá em Roma, pregando o evangelho e viveu o evangelho. Teve dinheiro, não. Ele morreu pobre. Paulo disse que quando ele estava preso aí na Roma, lá na época do inverno, frio lá, ele pediu para que levasse para ele a capa, uma capa de frio, o livro de pergaminho. Era a herança dele. Pouco tempo depois ele foi morto lá. Acho que não é porque foi morto, foi Nero, né? Ele revelar seu filho em mim para que eu proclamasse entre o não-judeu. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Ele exerceu o chamado dele. Ele não se fez. Ele era um apóstolo, não se fez apóstolo. Nós temos que ser cristãos. Se somos pregadores, somos pastores, temos que exercer o chamado. Se não temos o chamado, não. Vamos tomar cuidado onde nós estamos indo. Então, vamos tomar cuidado quem é o nosso pastor, que igreja nós estamos frequentando, que congregação nós estamos frequentando. Ou se nós estamos frequentando um templo de um maldito de Deus. Eu li o livro de Gálatas hoje até o versículo 17. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.